Shalom, meus queridos, abençoadíssimos discípulos e discipuladores. Essa é a bênção total. Jesus presente a cada segundo das nossas vidas. Cada vez que a gente lê uma palavra aqui desse livro, nós estamos lendo Jesus. É escrito em João capítulo 1, versículo 14, que ele é a palavra. Então estamos realmente abençoados. Esse é o capítulo 17 do segundo livro do profeta Samuel, que diz os conselhos de Aitofel de Uzai. Depois Aitofel disse a Absalão. Vocês verem no capítulo anterior todo o plano de Davi em relação à sua vitória. Ele fez uma estratégia, mandou pessoas que eram de sua confiança para estar lá em Jerusalém com seu filho Absalão, observando tudo que ele fazia e ter alguém para levar o recadinho de uma maneira sutil para Davi ficar sabendo como se livrar. Davi era um homem de guerra, cheio de estratégia, por isso seu filho não venceu. Deus já tinha escolhido Davi para ser esse vitorioso. A escolha foi para dar vitória. Deus só nos escolhe para dar vitória. Então Davi soube como agir, senão ele tinha morrido na mão do filho. Mas ele soube e tinha pessoas assim que ele deixou junto com Absalão, justamente para se comunicar com ele, trazendo os planos de Absalão para que ele pudesse se livrar da morte que seu filho planejava para ele. Então, os conselhos de Aitofel e de Uzai, isso tudo já era Davi sabendo o que ia acontecer, que esse Aitofel estaria dando conselhos para Absalão, seriam conselhos de morte para destruir Davi e o povo que estava com ele. E aí Davi manda o Uzai para ficar lá também junto. Para Absalão, ele estava pensando que era mais um que ele tinha ganho, mas na verdade era alguém que estava do lado de Davi para observar tudo e comunicar para Davi. Então você vai ler aqui, vai ser maravilhoso você ver e aprender como Deus faz com aquele que ele escolhe. Deus move céus e terra, mas o propósito que Deus tem na vida dos seus escolhidos não irão deixar de ser feito. Davi estava errado, sofrendo a consequência do seu pecado, mas mesmo assim, Deus tem um propósito com Davi. Ele está sofrendo as consequências, mas Deus não deixa que ele morra até que o propósito seja cumprido. E por isso deu estratégia. O Aitofel deu um conselho, que seria para a morte de Davi. Aí o Sai dá um conselho, que seria para o bem de Davi, dentro do próprio ambiente onde estava se programando a morte de Davi, tinha alguém para interferir. Se você ler aqui, você vai entender que maravilha, né? Tudo isso é porque Deus tinha escolhido. Davi tinha pecado, mas Deus perdoou o pecado. Ele apenas estava sofrendo a consequência. Assim na sua vida, você que é escolhido é assim. Você não se conforma com o pecado. Você pode pecar e peca mesmo, mas nunca vai ficar com o pecado escondido, nunca vai deixar de confessar diante de Deus o seu pecado e muitas vezes também diante da pessoa que ele deixou responsável, representando ele na terra, como aconteceu com Davi. O profeta Natan ouviu o pecado dele, foi lá e viu ele confessar o pecado dele. Às vezes a gente pensa, eu vou confessar diante de homens, mas o próprio Deus diz na sua palavra, na segunda aliança, confessai uns aos outros. Está lá no livro de Tiago. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas até aqueles que acham, já confessei a Deus. Mas para ser sarado, segundo o que a Bíblia diz, é necessário confessar para alguém que Deus está representando Deus para você, o seu líder, que é uma pessoa que representa Deus para você. Então, louvado seja Deus, né? Que vocês estão entendendo. Eu creio que estão entendendo. Que Deus não abandona os escolhidos. Ele escolheu, ele garante. Agora, procure pecar menos, porque
o resultado do pecado, da consequência, Deus não tira. Olha aqui Davi, um exemplo maior do que esse. Davi confessou, se arrependeu para o resto da vida pelo mal que ele tinha feito à mulher de Uzias, matando, e a sua mulher. Confessou o tempo todo, você só vai ver Davi quebrantado por causa desse pecado. Todo pecado é ofensa a Deus, mas Davi é quebrantado, se quebrantou. E Deus não tirou. Olha isso tudo aqui é consequência. E Deus amando Davi, mantendo a sua fidelidade na escolha, e mantendo a fidelidade para que o propósito se cumprisse. E o propósito era de chegar na dimensão de homem segundo o coração de Deus. Assim para você, para todos nós, o propósito de Deus é que você esteja ganhando, para mim, para você, para todo filho de Deus, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E a gente, esquecido disso, faz o que a gente bem entende, vive a nossa vida do nosso jeito. Ele me deu prosperidade, eu sou próspera, eu tenho vida de abundância, e pensa que é para viver de qualquer jeito. A vida de abundância que ele deu tem uma finalidade também. É você estar capacitada para ir até as vidas, falar de Jesus. Você acha que essa prosperidade é em vão? É fácil você ir falar para uma pessoa sem ter o pão para dar? Sem ter roupa para dar, a pessoa com fome? Então, Deus capacita para isso. Capacitou fazendo você ser doutor. Alguns são capacitados nesse nível porque a missão é fazer discípulo, é fazer ganhar as vidas que são doutores também. Uma pessoa que é filho de Deus, que tem a missão principal, que é ganhar, ele vai falar para os universitários, a nível de conhecimento secular, doutor, doutorado, mestrado, e aí essa pessoa é indicada para ganhar os doutores, os que estão no doutorado, no mestrado e assim por diante. Mas todos têm essa mesma missão de ganhar vidas. Já aquele mais simples, aquele que não tem conhecimento, é praticamente o semi-analfabeto, ele vai falar para o semi-analfabeto, aqueles lugares marginalizados, onde aquelas pessoas pobrezinhas que não têm estudo, não têm nada, pois aí é o seu lugar de estar ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E pelo poder de Deus na sua vida, você pode ir em qualquer lugar, mesmo não sendo um lugar de pessoas do seu nível, sendo pessoas cultas, Deus abrir a sua boca e as pessoas se converterem pelo poder do Espírito Santo. Mas eu digo que o lugar apropriado para aquele que é semi-analfabeto é o lugar onde entende a mesma linguagem daqueles que estão naqueles bairros que não têm estudo também, as pessoas. Mas isso não quer dizer que se você chegar no consultório e diante de um médico, que é o doutor, instruído de tudo, você abre a boca e diz a ele o que a palavra fala. E Deus vai te abençoar quando você abrir a boca. E ele vai sentir a presença do Altíssimo Deus, que é acima de todos os doutores, e vai entender. Onde nós chegarmos, precisamos falar de Jesus, ganhando aquela pessoa que quem convence é o Espírito Santo, você fala. Tem aqueles que não vão querer, mas tem aqueles que vão receber Jesus, e você falou, e você continua a obra, consolidando, discipulando e enviando. Não é para você falar e deixar o bebê espiritual lá, sair achando que está abafando porque falou para o fulano ou ciclano, e a pessoa aceitou e você ficar indiferente, não. Você já faz o compromisso de marcar o dia, você tem que estar consolidando, e dali você discipula e envia. A obra é completa. Foi para isso, é o propósito de Deus para todo filho dele, é esse. Jesus falou em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Então, você é um escolhido de Deus, não se esqueça da sua missão, porque os seus pecados são perdoados, mas as consequências do seu pecado você sofre. Então, procure pecar menos e fazer o que Deus mandou. Ganhar,
consolidar e enviar. Então, aqui está os conselhos de Aitofel. Davi tinha essa estratégia, ficou sabendo de tudo, porque Uzai estava ali como alguém que estava como fazendo ponte de Davi e Absalão, no bom sentido, para levar para Davi as informações para Davi fugir. E Davi é avisado de tudo o que ia acontecer, e aí foge. Então Sai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim, assim, assim. Aitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel, e ele aconselhou do jeito que seria favorável para Davi. E Absalão aceitou o conselho daquele que estava a favor de Davi, sem saber. Essa é a mão de Deus para cuidar dos seus escolhidos e não deixar que eles saiam da terra sem cumprir o propósito. E aí nós vemos que Davi foge, não foi, não foi pego de surpresa, porque Deus deu o livramento. E quando chega no capítulo 18, vocês vão ver que coisa triste. Absalão morre de uma maneira terrível. Ele morre pendurado no. Lembra do carvalho que eu falei lá ainda em Gênesis? Tem que lembrar, não é? A Bíblia vai ficar no nosso coração guardada. Não lembra? Volta a estudar. Vai para as primeiras lições do discipulado que estão à disposição no YouTube. Todos os vídeos estão lá. Então, você lembra do carvalho? Se não lembra, para você saber. O carvalho era aquela árvore que era considerada sagrada, não é? Pois foi aí que Absalão foi pego. Ele, nas suas correrias de guerra, numa floresta, e não somente houve mortes na espada, mas houve mortes também porque ficavam se batendo em árvores e aquela confusão toda. Alguns morreram também por causa do lugar que estava, de tantas árvores emaranhadas ali. E um deles foi Absalão, que passando com a sua cabeleira famosa, como vocês viram já comentar sobre isso, o cabelo pesava 2 quilos e ficou preso no galho do carvalho. Aí quando e a mula foi embora, ele ficou lá empendurado. E aí viram isso, mas alguém lembrou que Davi tinha dito que não tocasse no filho, que ficasse com todo cuidado com o filho, que não deixasse ele vir matar Davi, mas também que não matasse ele. Era essa a proposta do papai Davi, porém não obedeceram. Todo o povo que estava com Davi, que foi para lutar, mataram o perigoso filho de Davi, chamado Absalão. Ele ficou pendurado, foi Deus entregando Absalão na mão deles. Aí eles vão lá e matam. Ele pendurado ali mesmo. E depois traz a notícia para Davi, e Davi chora. Nesse capítulo 18, Davi chora a morte de Absalão. É normal para um pai. Mesmo tendo um filho rebelde, o pai não consegue vê-lo sendo amaldiçoado por Deus, né? É Deus que amaldiçoou o filho rebelde e não consegue ficar sem chorar. E o povo ficou triste, né? De ver Davi chorando em vez de comemorar a vitória. Mas é normal, né? O pai chorar por um filho. E por fim, eles ficam conversando com Davi, tentam entender, mostrar para Davi que eles estavam desconsiderando o trabalho do seu exército, do povo que estava a favor dele. E arriscaram a vida, porque Absalão estava com todo o povo, a maioria era com Absalão, e uns poucos com Davi. E aí o povo começou a entristecer, porque disse: ele está chorando, quer dizer que ele preferia que a gente morresse? É isso aí, esse é o capítulo 18. E vocês leem para ver tudo que eu comentei e ver mais que Deus tem para mostrar na leitura que vocês fazem. Deus é maravilhoso, Ele tem muito para falar pela sua palavra, que é a Bíblia. Não devemos desperdiçar nada. Então, aqui nós queremos estar encerrando, né? Pela graça de Deus, mais um discipulado, próxima semana. Sabemos que é de 7 em 7 dias. Outra coisa que não deve deixar de acontecer
é a fidelidade aos dias, são de 7 em 7 dias. Se o discipulador não estiver disponível para fazer presencial, os vídeos devem ser ouvidos particularmente por cada discípulo em suas casas, ouve tudo e responde o questionário e envia de volta para seu discipulador enviar para mim. É assim que é o nosso discipulado nobre, não perder de 7 em 7 dias, ou online ou presencial, tem que ser feito. E é para minha glória? Não, é para a glória de Deus, porque Ele que falou para nós na sua palavra, em Salmo 1, versículo 3, que é para meditar na palavra de dia e de noite. E seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E nós não podemos perder. A palavra do Senhor é verdade. Então vamos prosperar sim. Teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, porque Deus falou e Ele cumpre as suas promessas. Meditando na palavra 3 capítulos por dia dentro da nossa casa. 3 capítulos por dia lhe dá o direito a estar tendo 1.189 capítulos da Bíblia lido em um ano, se lê 3 capítulos por dia, particularmente na sua casa, e para completar o banquete, uma vez por semana, de 7 em 7 dias, com seu discipulador. E Deus vai fazer algo que você nunca viu. Em nome de Jesus, a promessa se cumpre. Prosperidade na nossa casa, na nossa família. Todos dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.